E aí, ciclista do YouTube? Seguinte, ó, bicicleta nova para montar, certo? Não vou ensinar a montar essa bicicleta. Não vou ensinar a montar. Eu vou falar de detalhes, de coisinhas simples que toda bicicleta, tanto de entrada igual essa, como bicicleta mais top, deve ser feita. Que geralmente montado de fábrica é uma forma, na hora que você vai fazer a montagem dela para utilização é outra coisa. Então eu não vou ensinar a montar bicicleta, vou logo dizendo. Eu vou falar de pequenos detalhes que vai fazer toda a diferença na hora que sua bicicleta estiver montada, na hora que você estiver fazendo o uso da bicicleta, tá certo? Eu não gosto de cortar meus vídeos, mas vai ser o jeito, tá bom? Vamos lá. Tá aqui, roda dianteira, certo? Tá aqui a configuração que vem a bicicleta. Ok? Essa bicicleta ela já veio fora da caixa, o cliente já trouxe fora da caixa, ele é ansioso, desmontou em casa. Inicialmente, para quem mexe com bicicleta, vê que tem um monte de coisa errada nessa bicicleta aqui. Logo após ela ser retirada da caixa, tá certo? Aqui está um detalhe importantíssimo: conduíte para freio e conduíte para marcha. O mesmo conduíte aqui utilizado no freio é o mesmo que está sendo utilizado na marcha. Isso é horrível, certo? Outros detalhes estão aqui, outros detalhes estão aqui. No decorrer do vídeo eu vou falando sobre esses pequenos detalhes, tá certo? Que ela vem. Esse padrão que eu vou mostrar aqui serve para essa bicicleta, que é uma GTS, certo? Mas ela serve para praticamente todas as outras bicicletas de entrada. Eu não vou citar nomes aqui, mas praticamente para todas as bicicletas. E outra coisa, essa bicicleta aqui, ela é praticamente igual às outras marcas. O diferencial que vem nessa bicicleta geralmente é a cor do fundo, que é, no caso, ela pode ser preta, branca, verde, rosa, certo? Ela pode ser várias cores. O que vai mudar aqui é o adesivo, ó. É um adesivo que eles pegam e colocam. Digamos que essa GTS, ela compra 1000 bicicletas. Aí ela diz: eu quero 3 brancas, 3 azul, 3 pretas, com os adesivos branco, azul e preto. Então a empresa vai fazer. Aí chega outra marca de bicicleta e diz: olha, eu quero essa bicicleta aqui, que é essa mesma bicicleta. O que altera é que, em vez de vir essa marca aqui, que no caso é da GTS, ela vai vir com a marca dela. Eu vou citar um exemplo aqui, certo? A KSW, vai vir aqui KSW, os adesivos vai vir KSW, digamos que ela vem preta, só que vem com adesivo amarelo, certo? Então é praticamente a mesma peça. Trocador de marcha geralmente é a mesma coisa, o que muda é o nome que vem às vezes no padrão da marca. Os componentes de relação de marcha são praticamente, se você pegar 20 marcas de bicicleta diferentes, você colocar todas elas do lado, você vai ver que praticamente todas elas são a mesma coisa. O que vai mudar é o grafismo, certo? A cor da bicicleta e o detalhe dos adesivos. E esses detalhes aqui também vai mudar, que vai vir de acordo com a bicicleta. Claro, existe geralmente esses detalhes aqui, que ela pode vir com três coroas, com 7 atrás. Então ela vem com um diferencialzinho a mais, uma coisa simples. Então um pneu que eles mudam, certo? Alguma coisinha que daí eles já mudam isso aqui. Às vezes vem essa bicicleta, ela vem com um câmbio dianteiro ou câmbio traseiro melhor e ele já tira esse nome aqui. Já pode botar aqui Sport, já pode botar aqui Elite. Esses detalhes. Então você compra 20 marcas de bicicleta diferentes. Essas bicicletas são as mesmas bicicletas. Vai mudar somente esses detalhes que eu citei antes. Mas vamos mais para detalhes do vídeo. Vamos começar aqui. Aqui já começou algo errado. Esse canote, geralmente, como eu falei, eu não vou mostrar montando a bicicleta, eu vou falar do que deve ser feito na bicicleta, tá certo? Então, esse canote, geralmente, o cara nunca coloca ele todinho aqui dentro, é só um pedaço, certo? Geralmente até nessa marca aqui, mas esse aqui não tá entrando porque veio danificado aqui, ó. Então, vamos tirar. Bicicleta de entrada, entenda, o pessoal não foca em qualidade, eles focam simplesmente em fazer a bicicleta e te entregar. Então, se vir detalhe arranhado, se vir detalhe danificado igual esse, eles não estão nem aí. Para acionar a garantia é uma problemática grande. Então, é melhor resolver aqui do que ter que... E é de uma criança essa bicicleta. Jamais eu ia dizer, ó, tá com defeito, tem que ir reclamar pro pessoal. A criança vai pirar. Então, vamos resolver aqui, tá certo? Pronto, já desamassei aqui, já coloquei o canote. Pessoal, a bicicleta eu coloquei aqui no cavalete. Caso a pessoa queira fazer serviço em casa, ela pode prender em algum lugar que a bicicleta fique suspensa, pode prender com alguma cordinha aqui
e aqui para ficar melhor de trabalhar, ou com ela no chão ou em cima de uma bancada, de uma mesa, algo do tipo, tá certo? Mas vamos para os detalhes. O vídeo vai ficar um pouco longo, talvez, mas eu vou focar muito nos detalhes. Então vamos agora ao que interessa. Como eu falei inicialmente, esse aqui é conduíte para freio. E aqui era para ter conduíte para marcha, mas está conduíte para freio. Esses terminais que vêm de alumínio aqui, ó, no decorrer dos dias, quando você começa a trocar marcha, quando você começa a apertar o freio, esse terminal aqui de alumínio, ele é muito frágil, ele vai estourar, ele vai romper. Então o cabo, o conduíte, ele vai começar a entrar aqui, ó, e o freio e a troca de marchas vai ficar muito ruim. Então é interessante fazer a substituição desse terminal aqui de alumínio por um terminal de nylon, tá certo? E fazer a substituição desse conduíte aqui da marchas, tira esse aqui que é de freio e colocar o que vem para específico para marchas, certo? Que também tem outro detalhe dentro desse conduíte. Esse conduíte aqui, geralmente ele é só ferro, uma espiral de ferro e uma camada de borracha aqui por cima, de plástico, de nylon, certo? O que acontece? O cabo de marcha ou o cabo de freio que vem aqui dentro é de um cabo de aço, mas não é bem aço, é ferro. Ele enferruja, é um cabo de aço que não é inox, vamos dizer assim. Ele no decorrer dos dias, ele enferruja aqui, certo? Então não vai ter o movimento dele aqui dentro do conduíte, ele não vai se movimentar, ele vai criar uma ferrugem, esse cabo vai inchar aqui dentro devido à ferrugem e ele vai perder a movimentação, vai começar a ficar pesada a troca de marcha, dura. E o pessoal nesse caso aqui vai fazer muita força para trocar marchas e finda quebrando esse trocador. Por que ele quebra? Porque é de uma qualidade não tão boa, que é um material barato, e acontece que a liga de metal, certo? O metal que é confeccionado, essas engrenagens que tem aqui dentro, são uma liga de aço muito fraca, certo? Eu vou dar um pause. Ó, tá vendo essas engrenagens aqui dentro, ó? Essa daqui, essa aqui, certo? Essa engrenagem aqui que ela vai se movimentar, ó. Tá vendo? Que é essa engrenagem aqui de baixo e essa engrenagem aqui. Elas são feitas de uma liga de aço muito fraca. Então, quando esse cabo aqui, ele começa a enferrujar e começa a travar aqui dentro, quando você faz força para trocar a marcha, certo? Essas engrenagens não aguentam, então elas passam uma por cima da outra e finda quebrando esse passador. É muito normal, muito comum ver esse tipo de passador dessas bicicletas de entrada quebrada. O passador do lado esquerdo, que no caso são das coroas, é muito normal ver ele quebrado e geralmente o motivo é esse aqui e que eu expliquei anteriormente, certo? Então sempre é bom tomar muito cuidado na lubrificação desses cabos, certo? E, se possível, esses detalhes aqui também, porque senão ele vai danificar. Vamos para outro assunto. Dando sequência aqui, a dona da bicicleta chegou e eu tive que ir para conversar. Ó, mais um detalhe que está errado aqui, ó, essa curva. Essa curvatura aqui, ela não deve existir, certo? Em hipótese alguma. Aqui também está uma curva muito longa. Por quê? A partir do momento que você tem várias curvas no decorrer do conduíte, ó. Curva aqui, que esse conduíte, o interessante é ele passar pelo outro lado, sempre é interessante ele passar pelo outro lado, ele nunca vir de um lado para o mesmo lado, ele sempre deve se cruzar um com o outro, isso suaviza a trocada de marcha, arranha menos o quadro aqui. Essa segunda curva aqui também, do câmbio traseiro, do câmbio dianteiro, ela não deve existir, ela tem que ser não totalmente rente, mas ela tem que ter uma pequena curvatura minúscula, coisa que eu vou já corrigir e vou mostrar no vídeo. Porque isso aqui é outro fator que danifica o trocador de marchas e deixa a trocada de marcha muito mais dura, pesada. E esse aqui, ó, esse aqui ele tá até bom, que é uma curva longa, certo? Não importa tanto, nesse caso aqui,
certo? Se deixar ela muito curta, ela vai ter uma resistência muito grande aqui devido à dobra. Então esse aqui sempre é interessante. Já esse aqui, ó, ele tá com a curva muito longa, é interessante tirar, certo? Então vamos resolver esse detalhe. Outra coisa que está muito errada nessa bicicleta, esse câmbio aqui, ele tá com a altura da coroa, do câmbio para a coroa, ele tá com a altura muito alta. Então eu vou ter que soltar esse parafuso, baixar um pouco mais esse câmbio, para que quando eu movimentar ele aqui, a altura dessa parte do câmbio ela esteja quase que colada 2 ou 3 milímetros de distância desses dentes da coroa. Esse cabo por aqui tá totalmente errado, a marcha até que funciona, mas de uma forma ruim, e vai fazer muito esforço e vai torar o trocador de marchas esquerdo pelo motivo que eu já falei das engrenagens. Então esse cabo ele não deve vir por aqui, ele deve vir aqui por cima, passar aqui por trás. Nunca por aqui, sempre aqui, porque esse detalhe eu vou mostrar daqui a pouco também. Então essas coisas que devem ser feitas, certo? Já que eu vou montar a bicicleta, eu vou fazer o tensionamento dos raios aqui na oficina. Tem que ser feito o tensionamento dos raios e também tem que fazer o alinhamento do guarda-chuva, que é o alinhamento do guarda-chuva esse espaço aqui entre o pneu e o quadro deve ser o mesmo dos dois lados, tanto ali como aqui. Certo? Ele deve ficar com o mesmo alinhamento e aqui embaixo também. Algumas vezes ele está torto, digamos que ele está mais colado aqui, junto ao quadro, e aqui está mais distante. Existem dois motivos para isso acontecer. Primeiro, pode ser o alinhamento do guarda-chuva, essa enraiação aqui que está torta. Então a roda ela vai ficar mais para um lado ou mais para o outro. E o outro fator também é esse sistema aqui, que quando ele é preso com porcas, quando é blocagem é mais fácil de resolver. Em algumas bicicletas, se for de alumínio, se for a bicicleta de ferro, que essa chapa aqui ela é bem fininha, então na blocagem é horrível. E nesse sistema, quando é esse sistema aqui, para esse quadro, às vezes é um pouco mais difícil, já a blocagem fica mais fácil. Então, se a roda estiver torta em relação ao quadro, pode ser o alinhamento do guarda-chuva dos raios, ou pode ser essa porca aqui, esse parafuso, esse eixo, que ele não está bem ajustado, certo? Outra coisa que a gente vai resolver aqui nessa bicicleta, olha a gancheira aqui, ó, como ela está torta, ela está curvada. Quando você compra uma bicicleta e vai montar, se você vai montar na oficina, essa gancheira é desentortada, desempenada, ela é alinhada para as marchas funcionarem bem. Tem que ter uma ferramenta específica para isso. Se você compra a bicicleta e monta ela em casa, geralmente você não consegue fazer esse ajuste da gancheira. Igualmente é difícil você fazer o ajuste dos cabos. Então a marcha não vai funcionar bem. O que vai acontecer? Quando você trocar de marchas, pegar esse câmbio, bota ele aqui para cima, essa parte do câmbio vai cair dentro dos raios e vai danificar o câmbio, vai danificar a gancheira. Algumas vezes corrente ou torar raios. Então, na oficina, você alinha a gancheira, deixa... Olha o câmbio como está torto. Eu vou mostrar mais para frente no vídeo como ele vai estar alinhado. Então, você vai alinhar a gancheira, vai deixar ele certinho, tudo vai ficar funcionando bem. Detalhe, essa é uma bicicleta que ela é confeccionada com uma liga de alumínio, um alumínio fraco. Igualmente essa gancheira, é uma gancheira que ela é fraca, não tem uma boa resistência. Consequentemente, qualquer pancada que você der, se você encosta a bicicleta no meio fio, se você encosta a bicicleta em algum lugar, se você por um acaso no transporte ou em outra situação bater no câmbio aqui ou aqui, essa gancheira ela é muito fraca, um alumínio fraco, ela vai entortar muito fácil. Então, alinha a gancheira aqui e você sai para andar e a marcha começa a ficar ruim, porque essa gancheira aqui ela entortou novamente devido à qualidade do material que é feita a gancheira. Então sempre vai estar tendo dificuldade na troca de marchas por causa dela, por ela ser frágil. É outro detalhe que deve se avaliar nessas bicicletas mais de entrada. Eu não falo que essas bicicletas são ruins. Eu já vi mecânico postar em rede social falando dessas porcarias, dessas buchas. Cara, é uma bicicleta como qualquer outra, agora ela requer cuidados. Tanto do mecânico como e principalmente do cara que está utilizando, do dono da bicicleta.
Só que quem comprou uma bicicleta mais de entrada não tem tanto conhecimento, não sabe desses detalhes. Diferentemente de um ciclista mais experiente, que tem uma bicicleta melhor, que ele já passou pela situação de ter bicicleta simples e ver que ela requer cuidados, certo? Então, infelizmente eu vejo mecânicos falar mal da bicicleta. Não, eu não falo mal de bicicleta nenhuma. Agora eu gosto de explicar os detalhes para o ciclista entender e fazer um bom uso dela para não estar danificando. Ah, mas se o ciclista menos vem na oficina, é menos trabalho. Cara, mecânico só passa aperto, fica sem serviço se ele quiser, porque pela lógica das coisas, a gente sempre vai ter dias a oficina vai estar cheia, dias a oficina vai estar quase sem nada, mas isso é normal em todos os meios de trabalho, né? Então vamos resolver esses problemas que eu citei e eu volto a mostrar eles e logo depois eu vou falar sobre lubrificação. Aqui, vamos falar sobre isso agora, sobre esses terminais. Esses terminais, eles são muito frágeis. É uma chapinha de alumínio só que eles amassam e faz esse terminal. Então, eu geralmente substituo esse terminal por esses terminais aqui, de nylon. Que essa parte final dele aqui, eles têm uma camada maior assim, de resistência. Eles não afundam, certo? Já olha aqui o exemplo desse aqui. Olha só que ele estourou, certo? Vamos ver se foca legal aqui, Ele estourou, então a marcha, o cliente chegou reclamando aqui que a marcha estava ruim e o resultado era esse, o terminalzinho que estourou. Então eu fui e coloquei um cabo novo e mostrei. Aí interessante que esse terminal aqui que veio nessa bicicleta é um cabo, um conduíte de freio. E veja que eu falei inicialmente que ele é ferro, é o cabo de aço, né? No ferro e uma camada de nylon por cima dele. Então, entra água aqui dentro desse conduíte, a água acumula e enferruja, seja durante a lavagem, seja durante uma chuva. Ele enferruja. Então, olha aqui, como já é um conduíte de melhor qualidade. Esse aqui é de um baratinho, viu? É um WG. Ele é baratinho, 1 metro desse conduíte, mas vejam que ele tem um plástico aqui dentro. Esse aqui é um para marcha e esse aqui é um para freio. Eles têm esse formato por questão de eficiência. Esse aqui para o freio funcionar melhor é bom com esse. E ele é mais grosso internamente. A marcha para funcionar melhor é melhor com esse aqui, certo? Então por isso que tem um específico para freio e para marcha. E esse para marcha ele é mais fino, já que o conduíte é mais fino. Mas olha aqui, ele tem essa camada que o pessoal fala, camada de teflon. É esse plástico que tem dentro deles que não vai ter o contato do ferro com ferro. Vai ter o contato com ferro, esse plástico, certo? Com uma boa lubrificação, esses conduítes e o cabo de marcha, o cabo de freio, que geralmente é de metal, ele vai ter uma durabilidade melhor, tá certo? O que vai ir ainda facilitando se não entrar água, que ele vai facilitar, porque se não tiver uma boa lubrificação, mesmo nesse aqui, ele enferruja e trava. Esse aqui, ele enferruja e cola, no caso, esse outro, né, que não tem essa proteção de plástico. Então é interessante sempre utilizar desse aqui. É baratinho isso aqui, o metro dele é muito barato, certo? Claro, não sei se outras oficinas cobram caro por isso, mas aqui na minha oficina é baratinho o metro disso aqui, certo? É R$2 o metro dele, que dá para fazer um monte de coisa. E com esse com teflon aqui, E então eu faço a substituição desses terminais por esses terminais. Nesse caso aqui, em outras bicicletas eu não faço a substituição desse conduíte aqui, que é um conduíte para freio que está na marcha. Mas nesse caso aqui a dona da bicicleta autorizou fazer a troca desse cabo aqui, que é para conduíte, ela autorizou trocar para o conduíte de marchas. Caso ela não tivesse autorizado, eu trocaria esses terminais por um conduíte de nylon. Eu desmontei tudo e desmontaria para trocar esse terminal aqui, colocar um desse. Aí possa ser que alguém diga, mas não cabe. Sim, eu faço isso aqui, Eu arranco um pouquinho desse plástico aqui que envolve ele e coloco um terminal desse aqui. Ele fica bem protegido assim, Claro, sem essa ponta sobrando aqui, né? Ele cabe bem certinho. Mas eu desmontei tudo, tirei do câmbio, tirei aqui. Eu vou fazer a substituição desse, já que a dona autorizou.
e deixar eles nos tamanhos sem essas curvas, tá certo? Vamos lá, e vou fazer a lubrificação dele também. Esses aqui não tem o Teflon, mas eu não vou substituir, eu vou fazer uma boa lubrificação dentro deles. Olha esse detalhe aqui que eu sempre faço nas bicicletas dos clientes. Eu cortei aqui essa pontinha, tirei o plástico, coloquei um terminal desse e agora eu estou fazendo a lubrificação, certo? E eu já utilizei várias vezes óleo para lubrificar os conduítes, cabos e conduítes. Já utilizei sim, mas para teste, certo? E todas as experiências que eu utilizei com óleo foram horríveis, porque é o seguinte, o óleo ele escorre aqui dentro, certo? Algumas graxas, essa graxa ela desidrata, ela fica o composto mais sólido aqui dentro, certo? E o óleo ele escorre pelo conduíte e sai lá embaixo, começa a melar a bicicleta. Eu utilizo aqui, ó, essa graxa branca, essa graxa, entre várias graxas que eu já utilizei, essa eu gostei, é uma graxa branca náutica da Vurt. Ela não desidrata, você daqui a um ano você soltar esse cabo, esse conduíte, você vai ver que essa graxa ela tá com a mesma consistência, a mesma umidade, certo? Ela não desidrata. Então, se ela não desidrata, ela sempre vai estar úmida, aquilo fazendo a lubrificação dos cabos e impede que entre água dentro do conduíte. Outras graxas que eu já usei, ela desidrata, o óleo escorre ali, mela a bicicleta e ela fica um composto mais seco. Isso aqui fica seco. Então, entra água e pronto. Ocasiona a ferrugem, a oxidação. Então, essa é minha forma de trabalhar. Coisas que eu já faço há muitos anos e eu não tenho problema. É ruim por quê? Porque um cabo desse aqui, mesmo não sendo um cabo inox, ele vai ter uma durabilidade muito maior. Enquanto eu poderia trocar a cada 3 meses, por ele estar enferrujando aqui dentro, esse cabo aqui às vezes eu vou trocar um ano depois. Mas eu quero saber da satisfação do meu cliente e não do meu lucro. O meu lucro eu vou ter independente de qualquer coisa, certo? Eu já não dou conta dos serviços aqui. Horas tem de mais, horas tem de menos. Eu ainda vou focar em estar ganhando dinheiro em cima de um cabo desse? Não. Eu faço o serviço e confio, ganho a confiança do meu cliente que sempre vai estar aqui comigo. Então eu faço esse processo. Ó, vamos lá. Então, tá aqui. E eu vou colocar ele aqui. Dessa forma. Ó, vai ficar bem discreto, vai ficar bem lubrificado. Isso que eu fiz aqui, eu faço em todas as outras partes da bicicleta. Eu faço no de marcha, eu faço no de freio, de ambos os lados, eu faço aqui também, nesses terminais aqui, eu faço nesse que fica aqui no quadro e faço aqui no câmbio. Eu vou acelerar o processo, não vou mostrar fazendo por quê. Tudo que eu faço ali, eu faço aqui, tá certo? Aqui, pessoal, ó, eu coloquei o conduíte específico para marcha, aqui e aqui. Eu cruzei esses cabos para ele ter um melhor funcionamento e não arranhar tanto a bicicleta. E coloquei os terminais em todos os cabos. Os terminais de nylon em todos eles aqui. Certo? Isso aqui vai e fiz uma boa lubrificação aqui no cabo e do conduíte com aquela graxa que eu mostrei. Isso aqui eu não gostei. Porque é o seguinte, as outras bicicletas ela vem uns terminais aqui que você fixa o cabo. E daí ele vem bem mais rente até aqui. E ele faz uma curva suave até aqui. Nesse caso, como ele é um furo, ele faz uma curva longa dentro do quadro. Faz essa curva menor e faz isso aqui. Pelo menos não fica ruim, ele fica um bom funcionamento, já que ele tem curvas longas. Ruim era se ele fizesse uma curva muito dobrada aqui. Mas desse jeito ficou bacana. Mas esse aqui também dificulta a manutenção periódica para você soltar cabo e conduíte. Ele fica com estética melhor, mas ele não é tão legal. O que é as braçadeiras aqui, você tem um melhor manutenção e você tem também a questão de não ficar curvas. Aqui eu baixei mais o câmbio e ele está numa altura legal. A altura do passador comparado aos dentes. Tem que ser feito. E aqui eu vou montar essa parte agora, como eu falei, né? Do posicionamento do cabo. Então, pessoal, vamos recapitular. Ó. Fiz todas as trocas de cabos, conduíte, certo? Cruzei aqui na frente esses cabos, certo? Ajustei câmbio dianteiro, que precisava. Olha onde está o cabo agora. Ó.
É muito importante que todas as bicicletas, esse cabo, ele passe aqui por fora. Aqui é um dentezinho que tem, ó. Ele tem que passar sempre por fora, nunca por dentro. As curvas aqui, né, como eu falei anteriormente, eu prefiro as que são por fora, que ela faz uma curva mais suave, mas essa não ficou ruim. Se eu tivesse deixado esse cabo maior, sim, aí ficaria muitas curvas. Aqui ficou curva suave aqui e ficou curvas suaves aqui, ó. Não impede o funcionamento, fica um bom funcionamento. O tamanho do cabo aqui, ó, ficou com uma curva legal, um ângulo e uma curva bacana, certo? Desempenei a gancheira, olha como tá mais alinhado aqui. A gancheira da bicicleta, aqui tá bem alinhada. Eu não consigo mostrar bem aqui, mas o câmbio ele também tá alinhado. Fiz o ajuste do câmbio com tensionando esses dois parafusos. Isso é assunto para outro vídeo. E tensionando esses aqui. Eu não quero falar desses detalhes. Eu quero falar nesses detalhes que eu foquei. Porque eu vejo muita bicicleta chegar montada na minha oficina. E quando foi montada, até o pessoal paga para lubrificar a bicicleta. Certo? Fazer os ajustes. Mas o pessoal lubrifica central, o pessoal lubrifica cubos, caixa de direção. Mas os cabos estão nesse tamanho, grandão, do jeito que estava inicialmente, e não estão com ajustes certos. Chega a roda empenada da bicicleta, chega também o guarda-chuva empenado. Então eu estou focando nesses detalhes que seja importante, porque para montar em casa essas coisas tem outros vídeos. Eu não quero focar nisso, eu quero focar nos detalhes. Não adianta dizer, ó, faz assim, e esses pequenos detalhes que são muito importantes não serem feitos. Ó, o pneu aqui tá murcho. Eu murchei para verificar como é que tá. Aqui dentro do aro, tá vendo que tem uma fita aqui, ó. Tem essa fita preta aqui dentro. Se não tivesse, você ia estar vendo os furos dos raios, onde coloca os nip dos raios, mas está com a fita. Eu esvaziei o pneu para olhar se tinha essa fita. Tem. E se essa fita tá bem centralizada, porque senão ela vai ficar torta e os furos dos raios da lâmina de ar, onde vai o nip dos raios, ele vai furar a câmara de ar. Então verifiquei aqui na traseira, na dianteira, após fazer o alinhamento das rodas, tensionamento dos raios e alinhamento do guarda-chuva. E verifiquei que ambas têm a fita. Existem umas bicicletas que ela não vem com essa fita, então vai rasgar a câmara de ar fácil. E outra, tem roda de bicicleta, lâmina de aro, que não vem nem a segunda parte aqui de cima, é um buraco bem fundo lá dentro. E rasga rapidinho a câmara de ar. Então sempre que for montar a bicicleta, tem que murchar os pneus e averiguar esse detalhe se está com a fita ou não. Tá certo? Um detalhe interessante também aqui, nunca deixar esses cabos compridos demais. Câmbio traseiro, do câmbio dianteiro, principalmente dos freios. Existem uns que eles ficam muito compridos, em algumas situações ele entra aqui dentro do disco e vai na pastilha e danifica a pastilha, quebra a pastilha de freio, certo? Então não gera nem queda, mas ao entrar aqui ele danifica a pastilha de freio. Então eu já cortei eles aqui, eu fiz toda a lubrificação do ajuste de freio e fiz os cortes também, lubrificação, ajuste, fiz os cortes dos cabos, colocando o terminal. Sempre é bom ter esse terminal para o ciclista não se machucar, não rasgar a roupa, tá certo? Não furar a perna. Outro detalhe, nesse modelo de bicicleta simples de entrada com freio mecânico, que ele vem esse suporte aqui. Então o freio vem, o cabo do freio com o conduíte vem aqui por dentro, faz uma curva aqui, faz outra curva aqui. O freio fica muito ruim de ajustar e quando você ajusta ele fica muito duro lá no manete, quando você pressiona o freio. Então, ele vindo aqui por fora, certo? Ele tem uma curva, olha como faz uma curva suave e vai diretamente aqui para o terminal, certo? Então, ele fica muito suave o freio. Isso aqui eu vou remover e vou colocar outro que essa parte aqui fique para dentro, certo? Para não correr risco do ciclista se machucar. Porque isso aqui eu vou tirar. Então é interessante sempre você colocar aqui por fora, não utilizar aqui por dentro, porque fica muito ruim de ajustar o freio fica muito duro, tá certo? Vamos falar um pouco sobre lubrificação da bicicleta. Particularmente, eu quando pego uma bicicleta dessa para montar, eu faço tudo isso que eu já citei no vídeo,
certo? Todos os ajustes. E lubrificação, geralmente eu não faço dos cubos, certo? Por quê? A graxa que vem, eu já identifiquei isso, não de hoje, já faz um tempo. A graxa que vem nos cubos, geralmente esses cubos de esfera solta, é uma graxa que ela é muito grudenta, ela é muito pegajosa, ela quase não tem umidade. Mas qual é o sentido disso? É uma graxa que você desmonta uma bicicleta dessa, um ano depois, a graxa ela tá boa, certo? Até a água, quando bate água dentro dela, a água ela é expelida. Então é uma graxa que ela, depois que ela impregna nas bacias, na porca cônica e nas esferas, ela impregna e demora muito tempo, certo? Então dos cubos eu não tiro essa graxa, eu não retiro. Eu queria achar dessa graxa para mim comprar e todas as bicicletas lubrificar com ela, mas eu creio que é uma graxa que vem em linha de produção. Eles não disponibilizam para o consumidor, no caso para oficinas, porque é uma graxa excelente. Então eu não mexo nessa graxa que tem, porque eu vou tirar essa graxa que tem, vou botar uma graxa excelente que eu tenho aqui, que é a graxa Shimano ou Motorex, graxas excelentes. Em compensação, ela não vai ter a durabilidade que uma graxa dessa tem. Então eu não mexo, eu explico isso para os meus clientes. Outra coisa é a questão da garantia. Se eu mexer, possa ser que dê problema em alguma coisa e o cliente vai argumentar a garantia e eles argumentem que a bicicleta já foi mexida. Então eu espero pelo menos 3 meses. Após 3 meses, a bicicleta, queira ou não, essas bicicletas mais simples, ela precisa de uma manutenção. A partir daí eu verifico todas essas partes e faço a lubrificação que seja necessária fazer. Central é sempre interessante desmontar a central e fazer a lubrificação das roscas do movimento central, certo? Eu não desmonto o rolamento porque precisa até às vezes até dar uma pancada para desmontar ele, ok? Principalmente esse lado aqui da coroa. Então eu desmonto o pé de vela, faço a lubrificação do movimento central por fora do movimento central, faço a lubrificação das roscas onde o movimento central encaixa, da ponta do eixo onde o movimento central vai ser preso, onde a pé de vela vai ser presa no central, eu lubrifico as extremidades e os parafusos que faz a fixação dele. E verifico o torque também. Geralmente, esse aqui é uma liga de aço que é confeccionada esse pé de vela, é uma liga de aço mais frágil. A liga de aço que é confeccionada, o eixo é mais forte. Se você apertar demais, você pode danificar essa peça aqui. Então no decorrer dos dias ela vai começar a soltar, geralmente solta aquele ali. Então tem que ter o aperto correto. Se apertar muito apertado, ele vai danificar o pé de vela. Então ele não, no decorrer do uso ele vai soltar porque danificou o encaixe. Igualmente os pedais ele tem que ter um aperto recomendado. Se você apertar muito, certo? Ó, lubrifica todas as roscas, certo? Se você aperta demais, você vai danificar a rosca daqui, certo? Se aperta de menos, o pedal pode soltar e quando soltar danifica a rosca do pedal e danifica a rosca do pé de vela. Então tem que ter o aperto correto para você fazer isso. Isso aqui você pega no decorrer do tempo, a experiência vai te ensinando isso aqui. Então eu não aperto com torque, porque pode ser que um solte ou danifique o outro. Então eu aperto na noção que eu tenho e graças a Deus não solta. Tá certo? Então tem esses detalhes que tem que ser prestado atenção para que não venha ocorrer. Não quero mostrar aqui lubrificando central, lubrificando cubo, certo? Faça a lubrificação de cabos e conduítes. É muito normal eu pegar a bicicleta na oficina, que após a montagem, ela tá com os cabos e conduítes seco, tá danificando, então tem que fazer a substituição. Então eu já faço essa lubrificação logo. É de extrema importância essa lubrificação dos cabos e conduítes, certo? Deixa eu falar outro detalhe aqui, em relação de entregar a bicicleta, certo? A bicicleta, sempre que eu monto uma bicicleta, ela só desce do cavalete após eu verificar que todos os parafusos da bicicleta estejam apertados. Todos. Onde existir parafuso nessa bicicleta, eu confiro o aperto de todos e só assim eu desço a bicicleta do cavalete. Outra coisa muito importante, nunca deve se mexer em bicicleta, deixa eu pegar aqui, não se deve mexer em bicicleta com ferramentas na mão. Você está mexendo na bicicleta, fazendo algum ajuste com a bicicleta, com a ferramenta na mão. Sempre que for mexer em alguma parte da bicicleta, solta a ferramenta,
mexe na bicicleta, pega a ferramenta e ajusta novamente. Isso vai evitar que você arranhe a bicicleta, vai evitar que você, por algum acaso, se machuque com a ferramenta, certo? Então é de extrema importância nunca mexer em qualquer que seja a parte da bicicleta com ferramentas na mão, ok? Outra coisa importantíssima que um ciclista deve prestar atenção, a gente participa de um grupo de mecânicos que um mecânico experiente trabalhando na bicicleta, ele com a roda da bicicleta girando, ele mexeu na bicicleta e caiu a metade do dedo dele no chão. A roda da bicicleta partiu o dedo dele. Caiu, ele pegou o dedo e tentou consertar, ainda bem que deu para consertar. Certo? Então vamos evitar mexer em bicicleta com ferramenta na mão. E principalmente isso, ó, roda da bicicleta mexendo. Vai fazer um ajuste de marcha, vai fazer um ajuste de freio, gira a roda da bicicleta. Vai fazer o ajuste, para a roda da bicicleta e volta a mexer nela. Certo? É um perigo e, infelizmente, muitos ciclistas, muitos mecânicos fazem conserto na bicicleta com as rodas girando e com ferramentas na mão. Isso é muito normal de acontecer. Então vamos pegar esse hábito para que não venha fazer isso. Eu particularmente não mexo em bicicleta com ferramentas na mão. E eu não mexo em bicicleta com rodas girando, roda traseira, roda dianteira, não faço isso. Eu peguei isso como hábito e eu não faço mais isso. Nunca cheguei a me machucar, certo? Mas eu tentei botar isso em mente para não vir me machucar, não vir arranhar a bicicleta, certo? Então essas são algumas informações. Então pronto, tá aqui. Eis que a bicicleta tá montada, com os ajustes feitos, cabos e conduítes cortados no tamanho certo, lubrificado. Todos os ajustes que poderiam ser feitos eu fiz, a lubrificação que teria de ser lubrificada eu fiz, certo? A bicicleta, antes de tirar do cavalete, eu apertei os parafusos, certo? Mas ainda tem um porém aqui. Quando o ciclista vir pegar essa bicicleta, eu vou fazer o ajuste dos trocadores de marchas, de um manete de freio, de acordo com o ciclista, a mão do ciclista, a altura do ciclista, tá certo? Vou estar fazendo esses ajustes, a altura do selim também, os pneus já estão calibrados e vou repassar para ele, para que ele venha fazer um bom uso, não simplesmente pegar a bicicleta e sair usando. Como esse é um jovem, ele já teve bicicleta de marchas, ele sabe utilizar as marchas. Em outro caso, eu daria todas as informações necessárias para que o ciclista venha fazer um bom uso das marchas da bicicleta, certo? Daria algumas dicas, informações e sugestões que viessem facilitar o uso dele, o uso da bicicleta, o uso das marchas e dos freios. Mas tá aí, bicicleta montada, então eu não ensinei aqui montar bicicleta, e sim passei essas informações que eu acho muito essencial, fundamental e necessária, que muitas das bicicletas que eu vejo por aí fora, que chegam na minha oficina, que foram montadas novas, vêm com esses ajustes que é o padrão de fábrica. Ajustes que estão irregulares, a bicicleta não funciona bem. Tá certo? Então, espero de alguma forma poder ajudar com esse vídeo. Caso queiram, eu posso fazer um vídeo mostrando como montar a bicicleta, perfeito, do início ao fim. Também é um vídeo longo, igualmente esse, mas com todos os detalhes. Mas tem muita coisa que geralmente se faz na oficina, tá certo? Então, para o ciclista fazer, é interessante fazer na oficina. Então, por isso que eu não quero focar tanto nesse vídeo, tá certo? De como montar ela, apenas passar informações desses detalhes que devem ser feitos. Valeu, pessoal!